Fica mais reto. Alô, pessoal. Boa tarde ou boa noite, conforme a circunstância. É, Hoje eu vou me encarregar de falar com vocês no nosso projeto Universidade Aberta. Sempre que há um problema com um dos palestrantes, eu sou obrigado a carregar o barco, o que faço com gosto, o que faço com prazer, porque vocês sabem que professores nunca refugam a possibilidade de falar, de dar aula, né? Que é aquilo que, enfim, nos mantém unidos, vivos, fortes, né? E com esperança. O, o livro de hoje eu escolhi porque casualmente havia falado sobre esse livro há uns 2 meses atrás, talvez até menos, no Instituto Cervantes e também na Embaixada de Uruguaia, o Instituto Mário Benedetti de Montevidéu e o Consulado Uruguaio de Porto Alegre, que foram muito gentis em me convidar, para lembrar o centenário de nascimento desse grande escritor uruguaio que é Mário Benedetti, o qual conheci pessoalmente, fui visitá-lo no seu apartamento, um apartamento muito modesto, com móveis muito modestos. Se não me falha a memória, nas proximidades do centro de Montevidéu. O Eduardo Galeano me dera o endereço, porque eu queria publicar um livro dele. Até então, naquele momento, não havia nenhum livro dele publicado, já estávamos em 1900 imagino que 86, e ainda não saíra nenhum livro. Eu não queria nenhum livro de ficção, mas um livro de ensaios chamado O Escritor e a Revolução Possível, onde ele, de alguma maneira, atenuava uma ideia muito cara aos intelectuais dos anos 60 e 70, que era a ideia da revolução. Né? Uma revolução estrutural, uma mudança brusca nos moldes do que acontecera na Revolução Cubana. Me surpreendeu exatamente isso, a modéstia, a gentileza inexcedível, né? Era uma pessoa extremamente acolhedora, né? De uma simpatia, já um homem que parecia sentir o peso da velhice, embora não fosse tão velho assim, e que retornava para uma difícil. Ele criou uma expressão desexílio. Tem até um livro dele sobre o desexílio e outras conjunturas, porque quando você passa muito tempo longe do seu país, né? E no caso ele teve que sair em função, logo em 73, com a ditadura uruguaia, é, ele passara 12, quase 13 anos fora. Então ele percebeu que muita coisa havia mudado no mundo, muita coisa havia mudado também no Uruguai, né? E que era preciso que as pessoas que estavam no exílio se adequassem, as que ficaram lá também se adequassem aos desexilados. Né? Era um jogo de duas vias, de duas mãos. É um texto muito interessante que ele escreveu sobre este assunto. Mas ele voltava, ele fez parte de uma geração formidável que surgiu na literatura latino-americana, né, que explodiu mais precisamente no mundo com a edição, com a publicação e com a transformação no maior best-seller de um livro de alta cultura no século XX, 100 anos de solidão, que há um tempo atrás, há alguns anos atrás, já havia vendido 40 milhões, há anos atrás, isso em 2010, mais de 40 milhões de exemplares, sem considerar as edições piratas que hoje tem pela internet por toda parte. Né? E esta geração era uma geração que ele soube ver, ele era mais velho um pouco, né? Porque ele era de 1920, né? Portanto, ele tinha assim 10, 15,
do Lhosa, 36, do Garcia Marques, acho que uns 7, 8 anos mais velho, mas ele foi muito entusiasta e logo, ainda nos anos 60, ele publicou um excelente livro de análise de obras desses autores que eram jovens, tipo Vargas Llosa, que ele escreveu sobre La Ciudad y los Perros, traduzido para o português originalmente como Batismo de Fogo, o Carlos Fuentes, sobre a morte de Artemio Cruz. Não sei se ele não escreveu também sobre uma pequena novela do Carlos Fuentes chamado Aura, de novela fantástica, do realismo fantástico, que a LPM publicou aqui. Ele escreveu também, se não me falha a memória, sobre José Donoso, um outro escritor que aqui no Brasil nunca teve tanta repercussão, escreveu sobre Cortázar. Ele, na verdade, Benedetti era crítico literário, ensaísta, portanto. Ele foi também um ensaísta político. Ele escreveu poesia, ele escreveu romance, ele escreveu novela, ele escreveu contos, escreveu teatro e ainda escreveu canções, né, letras de canções muito bem sucedidas. Não me perguntem porque o meu ouvido musical não me permite gravar nenhum verso de nenhuma música, e portanto eu não saberia agora exatamente, mas alguns dos nomes, Daniel Vigliette, né, para lembrar um nome no Uruguai, gravou essas composições de Mário Benedetti. Ele, em 73, ele migrou, primeiro esteve acho que no Peru por um curto espaço de tempo, ou na Colômbia, depois migrou, esteve um pouco tempo também na Argentina, onde ele morara por alguns anos na sua juventude, né? Depois foi para Cuba e depois, enfim, acabou fixando residência em Madrid, né, na Espanha, onde permaneceu até o fim até o desexílio, né, o fim do seu exílio, mas mesmo assim ele permanecia, ele tinha também um apartamento em Madrid, fazia, né, ficava nessas duas cidades, só no fim mais da vida que ele fixou definitivamente em Montevidéu. Ele foi, num certo sentido, um dos escritores, talvez dos latino-americanos, o mais permanente e diretamente ligado à Revolução Cubana, dos autores mais conhecidos, né? Porque Garcia Marques, curiosamente, que na década de 70, ou mais precisamente a partir de 73, se reaproxima do regime cubano, porque em 61 ele estava lá em Havana, logo após a Revolução. Ele foi trabalhar na Prensa Latina, um órgão de divulgação de notícias criado pela Revolução, e ele e seu outro escritor venezuelano, Plínio Apuleio Mendoza, acabaram brigados, né, lá na Prensa Latina e foram embora de Cuba. E durante esse período, até 73, Garcia Marques nunca foi convidado para nada em Cuba. E havia em Cuba uma grande efervescência cultural em torno da Casa de las Américas, uma entidade mais importante que o Ministério da Cultura cubano. A Casa de las Américas reunia a nata da intelectualidade latino-americana, não necessariamente comunista, mas que tinha ideias socialistas, sociais-democratas, e igualmente com o pessoal da Europa, né? A tal ponto que se pode afirmar, e ele mesmo concordava com essa afirmativa, de que a capital literária, quiçá cultural eu não diria talvez, mas a capital literária do mundo nos anos 60 foi La Habana, a Havana, né? Garcia Marques de fora, né? Garcia Marques ficou em silêncio nesse período em relação à Revolução. O Benedetti era um dos quadros, talvez o mais ligado umbilicalmente ao Partido Comunista Cubano. O outro quadro fundamental da Revolução neste momento, curiosamente, porque depois virou um liberal, era o Mário Vargas Llosa, né? Que esse sim era o autor que o Fidel Castro tinha paixão literária. Fidel Castro é um leitor e gostava muito de lê-lo, né? No entanto, o que aconteceu? Aí no fim dos 60, início dos 70, tivemos o caso
ocorreu, né, o caso Padilha, que aqui falou, sobre o qual aqui falou o Dilan Camargo, que inclusive traduziu agora o livro de poemas do Padilha, que acabou sendo detido por uma literatura chamada de antirrevolucionária. E isso gerou um cisma muito, né, gerou uma separação, uma ruptura intelectual em relação à Revolução. De um lado, Benedetti, Cortázar, que defendeu o Padilha, mas que no fim ele tem até um texto dizendo, bom, apesar de tudo, dos erros da Revolução, eu vou permanecer ao lado da Revolução. E de outro lado, se afastaram da Revolução figuras como o Lhosa, obviamente, que se afastou, o Carlos Fuentes, esse autor mexicano, o Otávio Paz, um grande poeta, mas principalmente um notável ensaísta mexicano, e figuras da Europa, né? O Sartre também, que tinha sido um dos primeiros a manifestar o seu apoio à Revolução Cubana, também ficou em desconforto com a Revolução após esse episódio, que, enfim, agora, senão vou pegar a nossa aula aqui e não vamos falar do assunto. Mas, curiosamente, Benedetti, como era um sujeito muito afável e muito educado, manteve relações com esses dissidentes, né? Digamos, dissidentes em termos da Revolução Cubana. E inclusive eles têm um debate. Na época eu tinha um jornalzinho aqui em Porto Alegre chamado Já, que depois mais tarde virou o Já Bonfim, que eu não sei se existe até hoje, mas o Já teve 4 ou 5 números só com temas culturais. E eu queria dar um foco bastante latino-americano. Então traduzimos, o Gustavo de Mello e eu traduzimos um debate muito forte, um debate muito tenso, um debate muito duro entre Mário Benedetti e Mário Vargas Llosa. O debate se chamava Entre Tocaios. Tocaios, né? Tinha o mesmo nome. E é curioso, né? Como pode haver um debate ideológico colocando posições radicalmente antagônicas, mas um debate bem educado e que ficou até de modelo. O Benedetti até falou, quando dessa vez que eu visitei, disse assim, puxa, aquele debate, eu recebi cumprimentos de gente liberais, de gente de direita, de sociais-democratas, e o Vargas Llosa também recebeu pela educação e, no fundo, se tratando como amigos, né? E, no fundo, dizendo frases. A do Benedetti é famosa, com a qual ele encerra a discussão, dizendo que ele continuava amigo do Lhosa, porque ele sabia que, apesar de tudo, a obra do Lhosa estava muito mais à esquerda do que ele próprio, Vargas Llosa. Né? E o Vargas Llosa retrucou em algo assim também, né? Que, elogiando, digamos, a obra e a retidão intelectual do Benedetti. Foi um debate que marcou muito os anos 80 na América Hispânica, na Espanha, e mesmo repercutiu nos Estados Unidos, na Europa, né? Porque então a Revolução Cubana era, digamos, ainda uma das estrelas do cenário mundial. Pois bem, ele, então, essa figura, que muito estimada, também bastante criticado, ele continuou, não pelo Lhosa, né? Outros passaram a criticá-lo, porque, segundo as críticas que faziam a ele denunciava as ditaduras de direita, aliás, como também o Carlos Fuentes, o Cortázar, né? Mas não denunciava a ditadura, por exemplo, da União Soviética, da China e mesmo de Cuba. Então, mas enfim, isso é um assunto que já hoje não é tão eletrizante, é uma coisa muito século XX, né? E ele não chegou a ter, o que eu comecei a falar é o seguinte, ele não chegou a ter a enorme popularidade dos que eu citei antes, não só do Garcia Marques, mas do Carlos Fuentes, do Cortázar, né, do Otávio Paz, enfim, desse pessoal. Mas foi muito lido e continuou sendo muito lido, né? Ele continua sendo lido, não sei se muito lido, mas continua sendo lido. A LPM publicou recentemente para mim, uns 3, 4 anos, eu acho, uma nova tradução desse romance, A Trégua. Tinha uma tradução antiga que não me pareceu das mais felizes, mas não é que fosse ruim, mas eu não gostei, achei alguns defeitos. E a outra
Eu não li, embora fosse a tradução feita pelo meu próprio filho, Pedro, que fez a tradução para publicação na LPM, parece que disseram que era boa a tradução. Eu continuo sempre um pouco preso ao texto em espanhol, usei aqui a tradução essa para colocar alguns textos para vocês. Por que ele não teve todo o êxito, não se tornou digamos assim, uma figura mundialmente reconhecida, aplaudida, candidata, porque não ganhou o Nobel, né? Bom, o Cortázar também não ganhou, né? Devia ter ganho, o Carlos Fuentes também devia ter ganho, só que o Carlos Fuentes recebeu, e o Cortázar receberam prêmios no mundo inteiro, o Benedetti menos. Eu acho porque a literatura dele, como ela se dividiu em muitos gêneros literários, acabou não tendo assim a presença de um gênero marcante. Eu, pessoalmente, embora goste de alguns poemas dele, de alguns ensaios dele, gosto especialmente dessa novela. Novela, para quem não sabe, é um gênero intermédio, ninguém sabe muito bem, né? Mas é um gênero intermediário entre o romance e o conto. É um conto longo, né? Essa classificação confunde os críticos aqui no Brasil. Mas é uma novela, ou se quiserem um romance, um breve romance, um romance curto. Ou um conto longo. Não interessa. A classificação não interessa. E ela ela difere, por exemplo, das obras dos escritores anteriores, dos seus companheiros um pouquinho imediatos de geração, uma geração abaixo dele, porque ela não tem aquele esforço que nós encontramos em 100 Anos de Solidão, no Outono do Patriarca, né, de mostrar o mundo, de fazer um relato abrangente, né, um relato total. Esse é um tipo de narrativa mais, talvez, intimista, né, mais voltada, não que a realidade se dilua, que a realidade se torne nebulosa, como em narradores de vanguarda da introspecção, mas ela não tem aquela dimensão de refletir historicamente sobre um país, né, construindo personagens que se entrelaçam com os momentos decisivos de determinada formação sócio-histórica, né? É um relato, é um relato pessoal. Mas ele tem primos. Eu diria que esse relato tem irmãos, né, que correspondem a um determinado momento, talvez, das cidades de Buenos Aires e Montevidéu. Porque os irmãos da Trégua, né, são o Túnel, que alguns de vocês leram, até dei uma palestra no ano passado, lá no Instituto Ling, sobre o Túnel, que eu adoro esse romance, o Túnel do Sábado, e poderia colocar talvez sobre Heróis e Tumbas também do Sábado, e livros e contos do outro uruguaio. Este é um escritor tão poderoso quanto tortuoso, tão poderoso quanto intrincado, um escritor difícil da gente ler, mas que é absolutamente grandioso, era um outro que merecia um prêmio Nobel, sem dúvida nenhuma, Juan Carlos Onetti. É um escritor intrincado, o estilo dele é meio tortuoso, e às vezes a técnica parece sufocar um pouco os livros, a diversidade técnica, a exuberância dos procedimentos inovadores meio que asfixia um pouco o leitor, né? Não é o caso da Trégua. A Trégua é um relato escrito sob a forma de um diário, de um modesto funcionário de uma empresa que vende pneus em Montevidéu. Mas qual é a razão de eu ter aproximado os dois? Os três, aliás. Primeiro, porque escrevem romances centrados em indivíduos cuja vida é insatisfatória. A vida é pequena para a maioria dos personagens de Onetti, é uma vida meio medíocre, né? Uma vida mesquinha, uma vida ordinária. No caso do Túnel, o personagem Castella é um pintor, mas é um pintor infeliz, né? Todos esses personagens de Onetti, de Benedetti e de Sábato são personagens que vivem em grandes cidades, Buenos Aires e Montevidéu, e nestas cidades não tem vínculos. Onetti na verdade, acabou criando uma cidade imaginária, mescla de Buenos Aires e Montevidéu, chamada Santa Maria.
Mas tem também, tem relatos que se passam em Montevidéu e Buenos Aires. Então, são cidades, são as grandes cidades da América Latina até os anos 50, né, quando então o Rio, com sua efusiva, esfuziante beleza, sua cordialidade de então, passa a ser uma cidade top do mundo, e São Paulo, que se torna a locomotiva, desculpe usar o lugar comum, a locomotiva da economia brasileira, a cidade mais poderosa do Brasil, né? Ela detém mais de 40%, a cidade, desculpe, o Estado detém mais de 45% da renda nacional, e a cidade de São Paulo tem metade disso, né? São Paulo deve ter, a cidade de São Paulo deve ter 4, 5 vezes o Rio Grande do Sul em termos econômicos, né? Mas Buenos Aires e Montevidéu eram cidades tradicionais, eram cidades que já tinham população elevada desde 1900, 1910, 1920. E são cidades curiosas porque elas têm o Darcy Ribeiro, numa expressão muito feliz, chamou os países Argentina e Uruguai de países dos povos transplantados. Porque, digamos assim, os chamados ladinos, que eles chamam os crioulos, né, os nativos espanhóis e mestiços, não os índios, porque esses foram dizimados, né, em ambos os países, eles estão lá quando os seus respectivos governos iniciam uma política pró... Não entrou a live ainda. Agora sim. Será que estamos sendo vistos e ouvidos? Vi, fica controlando aí, vê se o pessoal se manifesta a respeito. Nunca deu problema, né? O StreamYard funcionou maravilhosamente todo esse... Já estamos, eu acho que há uns 5 meses ou mais 7 meses aqui, nunca tivemos problema, e hoje deu esse problema. Vamos ver se o pessoal está conseguindo nos assistir ou não. Estou aí na expectativa da primeira manifestação. Para a gente voltar onde ali havíamos parado, eu vou ter que dar uma corridinha no nosso material aqui, de hoje. Vamos ver aí. Está vendo aí? Está aparecendo? Tudo ok? Será que tá? Ninguém entrou para comunicar até agora? Entrou agora, Virgínia, James. James. A Ana. Ana Motim. Ana Motim, querida, agora sim. Não, eu estava dizendo até... Nós passamos 7 meses quase. Tudo funcionou, nunca tivemos um problema maior. Hoje... Realmente foi algo... E eu continuei, né, falando, feito um alucinado aqui. Boa noite, James, boa noite, Ana Motim, boa noite, Beatriz, todos que estão nos assistindo, que aguentaram, porque geralmente é como TV, né? Quando sai do ar, você muda o canal. Eu estava falando, eu espero que vocês tenham escutado, do Benedetti na cidade, né? A questão da cidade, porque o que gerou, eu falei da proximidade que havia entre Onetti, Benedetti e Sábato, né? Não à toa todos descendentes de italianos, né? Essas cidades, Montevidéu e Buenos Aires, modernas, né? Magníficas para a época, né? Eu diria que eram até abrumadoras para um brasileiro ir lá, bom, em Buenos Aires até hoje tem um pouco isso, e ver aquela classe média próspera, numerosa, né? Pequenos sinais de problemas sociais, quase nenhuma miséria ou nenhuma nas ruas, mas ao mesmo tempo, por serem cidades formadas por levas, né, por, digamos assim, turbilhões de imigrantes que estavam lá 10, 20, 40, 50 anos, ao mesmo tempo, eram cidades onde a experiência do desencontro, a experiência da solidão,
parecia muito forte. Bastava a gente andar, a gente via aquelas pessoas um pouco crispadas na rua, né? Não se percebia olhares. Eu sei, a primeira vez que eu estive em Montevidéu, em 61, eu era estudante ainda do ginásio, na nossa formatura, fomos lá. Eu tive uma sensação de beleza, de esplendor, de luz. Imagine, Porto Alegre era uma aldeola, e a minha cidade, Taquara, então, não era nem uma aldeola, era um povoado, né, perdido na estepe russa, digamos. E havia isso, né? Havia uma solidão. O drama de Castel no túnel, os dramas da grande parte dos protagonistas de Onetti, e o drama da Trégua, do personagem narrador da Trégua, é um drama de solidão. Né? Mas é a solidão, não é aquela solidão romântica, a solidão, né, de alguém, meu amor não chegou, não, é uma solidão mais visceral, ela é mais profunda, e nós veremos na Trégua, no final, ela é irremediável. Né? Então, esse tema da solidão é um tema que os une, apesar das diferenças de proporção entre os escritores e a diferença, digamos, de escrita, né, que são substanciais. O Benedetti é o mais convencional dos três, ele adota um formato de um diário, né, aqui do narrador, Martim Saint-Thomé, que é um narrador, é um homem que começa dizendo que está à espera da aposentadoria. É interessante porque o Uruguai foi o primeiro país da América Latina a ter um sistema de segurança social que envolvia a aposentadoria. Como a expectativa média de vida era muito mais baixa do que é hoje, as pessoas se aposentavam muito cedo, só que a expectativa de vida começou a aumentar e o Uruguai caiu num poço sem fundo, né? Porque os gastos públicos eram de tal ordem que não havia de onde buscar recursos, né? E isso acabou fazendo com que o país sofresse uma certa decadência, mas que, em regra geral, mantivesse um padrão de vida relativamente elevado, quase de país europeu, digamos, país europeu mais pobre, né? Mas sem grandes mazelas, até porque parte da população uruguaia, principalmente os mais jovens, migram em busca de oportunidades, seja para a Espanha, para os Estados Unidos, para a Austrália, Nova Zelândia, até hoje há esse forte processo migratório. Mas então esse homem é um homem a quem faltam 6 meses para se aposentar, um homem que já desde o início no seu diário revela-se um homem conformado com sua vidinha medíocre. Ele é um pequeno burocrata de uma empresa privada, né, um pequeno funcionário, né, de uma empresa de pneus, que vende pneus, que importa pneus. Ele é zeloso, mas digamos que ele é um homem insatisfeito, que ele é um homem infeliz. Né? Logo ficamos sabendo que ele perdeu a esposa, quando muito jovem, ela morreu. Ele ficou sozinho, cuidou de 3 filhos, que todos hoje já são adultos, relativamente adultos, ainda que vivam na casa paterna. Ele tem um filho, que é o Esteban, que é um sujeito que ele tem diferenças com esse filho, porque o filho é meio tramposo, o filho acabou arrumando um emprego público, na época não era por concurso, mas com pistolão, indevidamente passando na frente de outras pessoas. Tem uma filha que confessa a ele que é infeliz também, que queria ser alegre, mas que é infeliz e solitária. E tem um filho que parece que ele sente a maior proximidade, mas o filho lhe é um estranho. O filho foge dele. Né? Depois, no final do romance, ele vai descobrir que o filho é homossexual. Né? E há nele um componente machista que faz com que ele não faça nenhum movimento de deter o filho quando o filho diz que vai embora e não vai voltar mais. Né? E ele fica sentindo a falta desse filho, mas ele também não faz nenhum movimento para ir procurar o filho que provavelmente estivesse em Montevidéu. Né? Então digamos assim, é quase um naziazeno de melhor nível, né? Um pouco melhor nível social, um pouco, e bem melhor nível intelectual.
Então ele se põe a escrever o seu diário, que vai ter a duração de 1 ano, onde no começo nós percebemos esse homem que está lá naquele trabalho, o trabalho da alienação. Eu tinha preparado, mas eu vou passar agora, vou cortar algumas coisas, porque senão, né, nós vamos seguir até muito tarde. O trabalho alienado, alienação, é um grande tema da modernidade. Por isso eu coloquei a solidão na modernidade. Né? Um dos aspectos da modernidade, esse grande movimento sócio-histórico, científico, ideológico, né? Tudo isso que ocorreu na história do Ocidente. A gente pode ter que marcar um ponto de partida, eu podia botar bem mais atrás, mas ali a partir do Iluminismo, a partir, né, do Voltaire, né, a partir do Goethe, né, com Werther, a partir da Revolução Francesa, e que é essa ideia de que o homem se alça, de que já não há barreiras intransponíveis entre as classes, do ponto de vista social, não deveria haver, em que o homem se sente senhor, até certo ponto, do seu destino. Eu estou assim, reduzindo ao máximo, né? Havendo disso, então, um movimento de orgulho pela evolução, pelos direitos humanos, pelo progresso da ciência, o progresso da medicina, o progresso da tecnologia, o crescimento das cidades, a melhoria de vida, o aumento da expectativa de vida das pessoas, e ao mesmo tempo é um mundo onde a ciência, através do Darwin e de tantos outros nomes, onde a sociologia põe em dúvida, onde a filosofia, como Nietzsche, por exemplo, põe em dúvida os valores do passado, sobremodo os valores religiosos, né, os valores hipertradicionais do passado, né, deixando o homem, portanto, numa espécie de limbo, sem deuses que possam consolá-lo, e nem sempre a vida cotidiana oferecendo a esse indivíduo um substitutivo dos deuses mortos. É um pouco isso. Né? E, claro, o trabalho, principalmente o trabalho burocrático, é um trabalho frequentemente alienado, né? A pessoa não tem uma plena consciência e qualquer tipo de prazer em repetir diariamente os mesmos mecanismos, né? Os mesmos relatórios, como ele o faz. É um homem que espera a aposentadoria. Para quê? Ele chega a pensar assim, eu posso escrever, quem sabe, mas aí ele acha que não. Ele tem medo também da aposentadoria, mas ele quer se aposentar. Portanto, é um sujeito que ele se acha velho, 49 anos, e é velho naquele contexto em que o romance está escrito, em 1960. Velho talvez não, mas é já um homem bem maduro. Porque, vejam bem, os caras iam se apaixonar. Não há país do mundo, não há tesouro do mundo que consiga resistir com alguém, digamos, se aposentando aos 49 anos. Né? Mas, então, é essa vidinha, essa vida insatisfeita, a lembrança da mulher que morreu, que depois nós vamos ver pelo qual ele tinha uma incrível atração sexual, era uma mulher efusiva, era uma mulher disponível, era uma mulher febriciante, né, do ponto de vista sexual, mas talvez não houvesse mais nada. Ele já quase a esqueceu. A sua infelicidade não resulta, logo percebemos, não resulta da morte da esposa já há muitos anos atrás, mas de algo mais fundo, dessa solidão que talvez o tenha acompanhado sempre. E aí um dia chega no escritório onde ele trabalha, 3 novos funcionários e uma moça chamada Laura Avejaneda. Uma moça que tem 20 e poucos anos, portanto é bem mais jovem do que ele. Mas ele, no começo, ele olha, acha que ela é bonita, mas pouco a pouco ele começa a perceber que ela é inteligente, que ela tem um olhar um tanto triste, que ela é ótima funcionária, e ele começa a se sentir atraído por ela, Então, este digamos assim, o começo da narrativa, que, como vocês estão vendo, é uma narrativa centrada em torno de uma paixão. Um homem, um cinquentão, que vai fazer 50 anos,
se apaixona por uma moça de 24, né? E aí, o que o romance coloca, o que o romance vai colocar, é que nesta paixão, o narrador, esse Martim, vai, de alguma forma, depositar todas as suas esperanças de encontrar um sentido para a vida. Que é o mesmo que o Castel no túnel, com aquela mulher que quem leu, muita gente leu, né, que ele encontra numa exposição, a mulher que entendeu a sua pintura, alguém que o entendeu. Os personagens do Onetti também têm, não sempre é isso, mas vários deles também buscam de alguma forma achar, dar um significado para essa insatisfação com a realidade como ela é. Nenhum deles é um revoltoso, nenhum deles é um revolucionário, nenhum deles quer mudar o mundo. Apenas querem achar para si, portanto são individualistas, querem achar para si um melhor caminho. E é o que o personagem vai encontrar por um tempo com essa moça, Laura Avejaneda, né? Ele vai chamá-la só pelo sobrenome, Avejaneda, acho que é mais sonoro, né? Mais bonito, embora Laura seja um nome bonito, mas é Avejaneda. Eu tinha selecionado aqui, vou ter que passar por alguns e ler alguns, e outros talvez vamos ter que passar por cima para ganhar tempo, alguns fragmentos para que vocês vejam a construção de linguagem. É uma linguagem despojada, é uma linguagem, digamos assim, de padrão médio elevado, de uma pessoa que sabe escrever bem, mas que não faz floreios, até porque num diário, a não ser que você imagine que a posteridade vai ler, você não vai ficar floreando, né? Não vai injetar retórica no seu texto. Ele vai botando os dias, às vezes são comentários de 2, 3 linhas, às vezes são comentários um pouco maiores, né? E nós vamos percebendo que, pouco a pouco, esse homem encarcerado na sua solidão, encarcerado numa certa concepção de vida absurda, começa a abrir os olhos para um horizonte, e o horizonte se chama Laura Avejaneda. Eu vou ver se consigo botar aqui. Esse aqui é o final, eu não vou passar agora, vamos passar adiante. Aqui ele começa, logo de início do romance, ele bota a data sempre, começa em fevereiro e termina em fevereiro do outro ano. Só faltam 6 meses e 28 dias para me aposentar. Há 5 anos faço esse cálculo diariamente. Na verdade, preciso tanto do ócio? Digo a mim mesmo que não. O ócio que preciso? Mas não é o ócio que preciso, mas do direito de trabalhar no que quero. Trabalhar no que quer. Bom, então supõe-se, ele vai fazer algo esplêndido. No jardim, talvez. É ótimo para combater a vida sedentária. Nada contra quem goste de jardinar, quem não gosta, mas será este? O violão. Eu vou dizer, não, o violão talvez. Mas deve ser algo desolador começar a estudar solfejo aos 49 anos. Acho que não, acho que ele está deprimido, né? Por que é desolador? Escrever? Talvez não me saísse mal, ao menos as pessoas parecem gostar de minhas cartas. E daí? Veja que o tom é coloquial, eu estou lendo como se estivesse falando, né? O tom é bem coloquial. Imagina uma notinha bibliográfica sobre o promissor autor estreante que beira os 50. Puxa, beira os 50 o Agnaldo Severino, que não vai poder me assistir hoje. Tá aí, boa noite, um grande abraço, querido Severino. O Saramago estreou com 50 anos, né? Eu acho que a Lia estreou com uns 40, tirando as primeiras crônicas que ela escreveu, os seus romances já são depois dos 40 anos. O melhor do Machado de Assis vem depois dos 40 anos. Que eu me sinta ainda hoje ingênuo e imaturo, ou seja, apenas com os defeitos da juventude, né? Não quero dizer que tenho o direito de exibir essa ingenuidade e maturidade. Portanto, vejo que ele tem uma certa baixa estima, né? Tá, mas tá aí, então por que tu não fica trabalhando, né? Quer dizer, ele tá perdido, ele tá um pouco num labirinto, né? Esses personagens nessas cidades um pouco frias eu não falo de temperatura, eu falo frias no sentido de falta de calor humano nas ruas, né?
elas acabam gerando, né, esse sentimento meio de isolação e vulnerabilidade. Mas sigamos. Então, aqui é sobre o escritório, eu vou pular por isso aqui, peço licença para vocês, é mais sobre a profissão, né? Ele mostra que quando escreve, ele gosta do trabalho burocrático no sentido que aí ele pode pensar em outra coisa. Ele faz tão mecanicamente, é tão alienado o trabalho dele, que ele fica sonhando, mas que sonhos? Ele não diz os sonhos, deve ser uns sonhos bobos, uns sonhos insignificantes. Aí vem uma revelação, aqui no dia 18 de fevereiro, ele faz uma revelação. Já aprendi que meus estados de pré-explosão nem sempre conduzem à explosão. Às vezes, terminam numa lúcida humilhação, numa irremediável aceitação das circunstâncias e suas diversas agravantes pressões. É também uma característica desses protagonistas que eu estou falando para vocês, e sempre pensem também um pouquinho no Onete, e principalmente no Sábato, que até um certo ponto do relato, os indivíduos eles não conseguem explodir, no sentido aqui de encontrar, né, uma alternativa, né, de ousar, né, de botar abaixo os valores tradicionais, né, de inaugurar uma nova vida, de tentar uma nova experiência radical. Não, eles são conformistas, né, eles estão conformados. O Castel vai conseguir, né, os personagens do Onetti vão conseguir pela via imaginária, pela vida imaginativa. Aqui ele está ali, né, quer dizer, é de alguma maneira o sujeito que se adaptou à estrutura, se adaptou ao sistema, o sistema não lhe dá grandes benesses, eles vivem com alguma dificuldade financeira, eles familiares, mas é o suficiente pelo menos para comer, né? Supostamente, eu não me lembro, mas eu acho que o imóvel onde eles moram é deles. Aí ele diz uma coisa terrível: quando eu me aposentar, acho que não escreverei mais esse diário, porque certeza irão acontecer muito menos coisas do que agora. Então, que coisa, né? E aí vem a. Eu vou voltar aqui, porque para não ver aquele texto, não se distrair com o texto. Aí ele começa a tratar, ele trata com muita delicadeza a Vejaneda e descobre que ela vai num bar. Então ele vai várias vezes nesse bar para ver se por acaso a encontra. Ele não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai dizer, né? Mas nunca dá oportunidade, até que um dia eles se encontram no bar, né? E ele não sabe o que dizer, ele fica assim, ele sabia que tinha que falar alguma coisa, e de repente ele diz para ela: eu a amo, eu te amo muito. Imagine você encontrar uma pessoa que, se não é um estranho, um quase estranho, no meio do eu te amo. É uma situação. Mas ela reage de maneira estranha. E aí ele diz: por isso que eu venho aqui nesse bar. E ela disse: eu sei disso. Nós não sabemos se ela está falando do amor ou porque ele vai ao bar por ela, ou ambas as coisas. Né? E aí começa uma aproximação que é rápida, né? Até que, por fim, é uma cena muito bem narrada de um beijo, né? Primeiro beijo, já em 7 de junho, quer dizer, passaram-se 4 meses, 5 meses, né? Março, abril, maio, junho, 4 meses, quase 5. Nesse meio tempo, ele teve um encontro que ele disse que é casual, que ocorre de vez em quando na sua vida. Num ônibus, uma mulher começou a olhá-lo, ele olhou, ela desceu do ônibus, ele a seguiu, ela entrou numa casa, num lugar, né, meio sórdido, ele entrou, eles transaram e eles foram embora. Nem o nome se disseram. E ele disse que aquilo já lhe ocorrera, né? É um tipo assim quase de descarga puramente, digamos, fisiológica, quase como urinar, né? Essas são as relações que ele teve, completamente fugidias, completamente, eu nem diria frias, mas ásperas. E a mulher desaparece. E ele também. Ele vai ver depois, en passant.
Então, agora ele está com a Vejaneda e ele a leva em casa. Ela encostou suavemente contra a porta. Pensei que o corrimão de bronze estaria pressionando sua coluna vertebral, mas não se queixava. Então ela disse: o senhor comporta-se muito bem. O senhor ainda está tratando por senhor. Eu menti como um santo, sou um homem bom, mas não estou certo de estar me portando bem. Não seja convencido, ela disse. Não lhe ensinaram em criança que quando alguém se comporta direito não deve admiti-lo? Era o momento, e ela o esperava. Quando era criança me ensinaram que sempre que alguém se comporta merece um prêmio. E eu não mereço por acaso? É ele que está falando, né? Houve um instante de silêncio. Não lhe vi o rosto, porque a folhagem de um maldito pinheiro interceptava a luz da lua. Sim, merece, ouvia dizer. Então seus braços saíram da escuridão e apoiaram-se em meus ombros. Deve ter visto esse preparativo em algum filme argentino. Um leve toque de humor, né? Porque os argentinos adoravam filmes melodramáticos, né, nessa época. Depois criaram esse grande cinema. Mas o beijo que se seguiu, ela não viu em filme nenhum, tenho certeza. Gosto dos seus lábios, quero dizer, do seu gosto, do seu jeito, do jeito como se entregam, como se entreabrem, como escapam. É um alívio voltar a beijar na boca com confiança e carinho. Vejo que a primeira sensação dele, além do próprio desejo, é uma sensação de alívio, né? Por causa daqueles encontros furtivos, rápidos e insatisfatórios, né, que ele mantinha eventualmente com alguém numa rua, num ônibus de Montevidéu. Diante disso, né, ela disse que não devem assumir, eles não assumem publicamente, mas ele sai tão exaltado porque ele começa a se descobrir loucamente apaixonado por Avejaneda, aluga um apartamento, né, sem consultá-la. Quando ela diz, você devia ter me consultado, tu devias me ter consultado. Ele diz que não, que ia preparar, ela chora, a gente até pensa que o amor está periclitante, mas depois ele a convence a ir ao apartamento. Né? Na primeira vez que vão não há nenhum contato físico. Né? Romance é delicado, né? Romance sutil. Até que, por fim, depois de uma segunda ou terceira ida ao apartamento, olha como ele descreve, assim, com sutileza, né? Para quem tinha feito aquela cena bruta dele, daquela mulher, né? Transando sem saber sequer quem são. Às 7h30 saí do escritório e fui ao apartamento, o apartamento que ele havia alugado. Ela tinha chegado antes e se instalado. Quando cheguei, me recebeu alegremente, sem inibições, outra vez, com um beijo. Comemos, falamos, rimos, fizemos amor. Foi tudo tão bom que nem vale a pena escrever. Estou rezando. Aqui entra um dado. Acho que Benedetti também nesse momento. Porque Benedetti sofreu uma transformação radical com a Revolução Cubana. A partir de 61, 62, que ele se abriu para a Revolução Cubana. E para uma visão, digamos, marxista da vida. Creio que havia nele uma dimensão católica. Os pais eram católicos. Ele reza o personagem crê em Deus, acredita em Deus, embora em dado momento vá duvidar. E que dure, ele pensa, e para pressionar Deus vou bater na madeira. Um pouco de humor, né? A madeira não é pressionar Deus, tinha que fazer uma oração. Mas isso é importante, vocês vão ver logo para o final do texto. Né? Ou seja, esse homem de classe média, esse burocrata de uma empresa privada, seria melhor ainda se fosse uma empresa pública, este homem ele segue mais ou menos os valores tradicionais. Né? E agora isso que está acontecendo é uma ruptura na sua vida. Né? É algo tão impactante quanto foi para Pablo Castel, o personagem de O Túnel, quanto é para qualquer pessoa que se apaixona. Né? Não só para ele. Né? Mas nele, como em Castel, o amor não é só o amor. É algo mais. Tem um momento que ele faz uma comparação entre sexo e amor, que é muito interessante, quando ele fala da mulher que falecera muito jovem.
Isabel se chamava ela. Olha que bonita essa cena. Isabel tinha em sua nudez uma força inspiradora. Eu a contemplava e imediatamente todo o meu ser era sexo. Não havia razão para pensar em outra coisa. A Vejaneda, ao contrário, né? Tem em sua nudez uma modéstia sincera e inofensiva, um desamparo que é comovente. Atrai-me profundamente, mas aqui o sexo é apenas um pedaço da sugestão, do apelo. A nudez de Isabel era uma nudez total, ou seja, a nudez de Isabel era só a nudez. O corpo de Avejaneda é uma nudez com ser, isto é, uma nudez com personalidade. Para gostar de Isabel, bastava sentir-me atraído por seu corpo. Para gostar de Avejaneda é necessário gostar da nudez mais a personalidade, já que esta é pelo menos a metade de seus atrativos. Ter em meus braços Avejaneda significa também abraçar o seu sorriso, seu olhar, seu modo de falar, o repertório de sua ternura, sua hesitação em entregar-se por inteiro e as desculpas por essa hesitação. Vejam, né, como é delicado esse texto, né, aqui do Benedetti, né? Atinge realmente uma beleza simples, singela. Você não está lendo aqui, por exemplo, eu agora ainda, sexta, dei uma palestra, repeti uma palestra que tinha dado sobre o amor nos tempos do cólera. A linguagem tresanda da poesia, cada frase é uma frase poética, que não, a poesia vem da simplicidade, né? A poesia vem desse estilo quase que aparentemente banal, mas que não é banal. E aqui vem a definição mais importante do amor. Ela me dava a mão e eu não precisava de mais. Era o suficiente para me sentir bem aceito. Mais do que beijá-la, mais do que dormirmos juntos, mais do que qualquer outra coisa, ela dava-me a mão. E isso era o amor. Reparem, o amor envolve o beijo, o dormir junto, mas mais do que qualquer outra coisa, dar a mão. Porque nessa modernidade, nesta cidade de seres solitários que vagam pelas grandes avenidas, pelos cafés, e que voltam para casa, às vezes carregados de pacotes, mas de solidão também, nesta cidade é preciso encontrar algo que funcione como um acolhimento, um consolo contra as agruras, né, dessa individualidade esgarçada e perdida e sem caminho e sem horizontes. É bonito isso aqui, né? Bom, aí eu estou sintetizando porque já estamos aqui às 8 horas. Às 8 horas eu tenho que estar lá numa live do Pedro, está lançando seu livro de poesia lá no Ling. Mas vamos ver que aqui vem uma coisa, realmente a coisa mais bonita e triste do livro, e bela do livro. Ela, uma doença rápida, uma febre, começa, morre. Meio, não explica muito bem a doença. Ela morre. Ele não a viu, porque ela estava em casa e disse, não, eu vou te visitar. Não venha. A mãe e o pai talvez achassem estranho, né, chegar aquele homem de 50 anos lá. E ele tem a notícia, então, que ela morreu. Dias depois ela morreu. Né? A cena é muito bonita, ele vai visitar os pais, né, sem dizer quem é. Mas a mãe, né, as mães têm as mulheres têm essa percepção, né? Logo vê que esse homem que ali está, era o amante de sua filha. Ela o trata muito bem, né? Porque de alguma maneira ela percebe que ele tem a mesma dor que ela. Né? É uma cena comovente esse encontro lá da mãe, né? Sem, no entanto, dramalhão, sem, no entanto, excessos de lágrimas, excessos verbais, melodrama de telenovela dos anos 50, 60. Não. É muito seco, muito, muito belo. E ele volta para casa. E descobre que o que ocorrera, o que acontecera,
para ele, era um golpe definitivo. Vou ler isso aqui porque é muito bonito. Vou botar passando para trás. É evidente, olha a reflexão, uma das reflexões finais dele, nos últimos dias do diário, que Deus concedeu-me um destino obscuro. Desculpa eu estar contando o livro para vocês, mas sem contar não tem como falar desse livro. Né? Tem livros que a gente pode dar e não dá o final. Eu deixei o pessoal lá em São Carlos que não tinha lido o Amor nos Tempos do Collor, desesperado, porque queriam saber o que ia acontecer no final. Mas aqui é indispensável porque é isso. Isso que esse final explica o livro, na verdade. Né? Explica a trégua. Senão, não ter trégua do quê? É evidente que Deus concedeu-me um destino obscuro. Aqui percebam a primeira manifestação de desconforto com esse Deus. Né? Por que Deus deu-lhe um destino obscuro? Aqui obscuro está no sentido não de ininteligível, talvez, é também, mas no sentido também de sombrio. Por quê? Que Deus é esse? Que Deus mau é esse? Nem mesmo cruel. Simplesmente obscuro. É evidente que me concedeu uma trégua. A trégua. Percebem? No seu destino, Deus lhe deu um intervalo, uma pequena trégua de 1 ano. 1 ano de trégua. Para que ele voltasse ao seu destino pobre, solitário, pobre no sentido interior, e infeliz, e amargo, e sozinho. No começo, resistia a achar que aquilo pudesse ser a felicidade, porque ele vem de uma zona de infelicidade, né? Então, ele resiste no começo. Resisti com todas as minhas forças, como às vezes a gente resiste a um amor. Né? Quantas vezes não resistimos a um amor? Depois dei-me por vencido e acreditei. Acreditou que não era uma trégua, que era uma paz final, que não era apenas um intervalo, que era algo que ele levaria até o fim dos seus dias. Mas não era felicidade. Era apenas uma trégua. E agora outra vez estou metido em meu destino. E é o mais obscuro do que antes. Muito mais. Porque agora ele tem a lembrança de Laura Avejaneda, que lhe deu a mão, né? Que representou a possibilidade da felicidade, a possibilidade do encontro, a possibilidade de dissolução desse sentimento, né, de vulnerabilidade, de mal-estar, de desconforto e, acima de tudo, de solidão. E aí vem uma frase, aí sim, de revolta. Logo, a penúltimo, antepenúltimo dia que ele registra o seu diário, como preciso dela. Deus havia sido a minha mais importante carência. Porque tinha essas dúvidas sobre Deus e tal, né? Mas Deus não é Deus. Preciso dela mais do que Deus. Só que assim como Deus, ela não pode auxiliá-lo. Nem vai mais auxiliá-lo. Né? Nem vai mais ajudá-lo a transpor os umbrais de uma vida, enfim, com acolhimento, né? Uma vida que, enfim, pudesse representar para ele uma vitória sobre todo o seu passado, né? E todos os seus tormentos. Né? E agora ele vai viver com os tormentos, pior que os seus tormentos pessoais do cotidiano, agora serão os tormentos da sua memória. A partir de amanhã, e até o dia da minha morte, o tempo estará à minha disposição. O que farei com ele? Olha que final. Olha que final. Quer dizer, tenho todo o tempo do mundo. Para quê? É um romance
é um romance, sem dúvida nenhuma, amargo, né? Uma novela amarga, mas né, um pouquinho antes, ele tinha dito, aí que eu ia iniciar o texto, mas acabei passando. Sei que agora minha solidão é um horrível fantasma. Olha, que consciência, né, da sua desvalia. Sei que a presença de Alvejaneda não foi suficiente para espantá-la, mas também sei que não morreu, que estará juntando força em algum porão imundo, em alguma periferia de minha rotina. Né? Quer dizer, essa solidão que está na periferia, né? Num porão, num poço, né? Numa charneca, num lugar pútrido. Né? Essa solidão. E pior da solidão, o que ele vai fazer agora? Aposentado? Nada. Né? Vai engrossar essas massas anônimas que andam pelas ruas, carregando seus pequenos dramas, que na verdade são grandes dramas sempre, né? Quando elevados pela literatura, né? Como nesse texto. Tão bonito, tão curtinho, um texto fácil. Ah, o professor agora tirou a surpresa. Não, não. Eu tinha lido esse livro nos anos 60, eu já nem me lembrava dele. Não é um livro como Cem Anos de Solidão, né? Não é um livro como Conversa na Catedral, mas é um belíssimo texto, uma das novelas mais emocionantes, comoventes que temos na literatura latino-americana. Por isso, se vocês lerem, vocês vão ver que tem pensamentos, tem coisas interessantes, tem aproximações, a relação dele com os filhos, né? A própria relação com a Avejaneda, a relação com a mulher, aparecem outros detalhes. Portanto, se eu contei e dei o final, é porque senão não entendiam a trégua que Deus lhe deu por um ano, por menos de um ano. Né? Porque depois não tem mais que treva, só tem o destino obscuro. Quinta-feira, nós temos uma querida convidada, uma poeta de mão cheia, cronista que conquistou, não Porto Alegre, o Brasil, né? E que agora também tem romances. Eu até comecei a ler o seu romance, vou ver se leio até quinta-feira, se não todo, pelo menos o grosso do romance, uma parte do romance, para poder falar com ela a respeito do seu romance e da sua formação como leitora. Marta Medeiros. Então espero vocês com a Marta na quinta-feira. Espero que dessa vez sem problemas, felizmente conseguimos recuperar e ficamos assim. Boa noite para todos. Obrigado, James. Aí, o James já está entrando aqui com uma... Né, o James é sempre de uma gentileza, Idete, Eleonora, Marinês, boa noite para todos. Eu não sabia que vocês estavam aí, porque nem mesmo entrou aqui. Hoje foi confuso aqui o nosso sistema aqui deu o boom, não é o boom da literatura latino-americana, é o boom do sistema, né? Mas continuaremos. Depois eu vou ler no Face as mensagens de vocês e prometo respondê-las, tá bom? Boa noite para todos.